Bom, voltamos para o nosso segundo bloco e vamos continuar dando uma passeada, né, em cima do que seriam os data centers. Vocês já tiveram um contato inicial, através do vídeo que nós mostramos para vocês, sobre o funcionamento de algumas estruturas da Prodeste, quando ela começou a fazer essa mudança de infraestrutura interna dela. O importante também, que nós vamos ver nos próximos takes, em que a Prodeste irá falar de como fez essa mudança de CPD para data center, alguns pontos muito importantes que são coisas de infraestruturas que não são, às vezes, são passados e percebidos e que, às vezes, planeja e não pensa disso. A Asseco TI, empresa contratada para fazer a obra, é líder em infraestrutura para data centers na América Latina. O projeto e a concepção do data center foram feitos por funcionários do Prodeste. A nova estrutura que a gente construiu aqui no Prodeste é contemplado com 1.000 metros quadrados de área construída. Isso dividido toda em, a gente chama de área técnica, né? Então eu tenho uma sala cofre de 159 metros quadrados, uma sala subsequente aí que a gente chama de colocation de 64 metros quadrados, tá? Toda a parte CFTV, de controle de acesso. A gente construiu uma subestação nova com 3 transformadores, 2 de 750 kVA para atender a parte de data center, um de 500 para atender o restante do prédio. Eu tenho 2 geradores de 700 kVA. Toda a parte de entrada de energia direto da rua, da concessionária, foi feita também. Então, eu tenho todas as salas todo o grupo de UPS foram adquiridos. Outro processo que eles tiveram que criar dentro da estrutura da empresa foi o sistema de segurança em relação às suas fitas. Foi criado dentro da empresa o que a gente chama de sala-cofre. A sala-cofre é onde ficam armazenados os dados da empresa, de forma que essa data-cofre ela seja protegida contra várias intempéries, como, por exemplo, alagamentos, incêndios, acesso indevido, tentativa de danificar o sistema ou sabotagem. Além disso, tiveram que criar uma estrutura também de acesso restrito ao centro de processamento de dados, através de identificação das pessoas. Então, toda essa estrutura de planejamento de infraestrutura, além da parte de energia, teve necessidade de se criar a segurança das informações que são armazenadas. O novo data center da Prodeste tem também detecção precoce de incêndio, tem todos os equipamentos necessários ao combate do incêndio, propriamente dito, tem toda a parte de monitoramento, que será controlada através de uma sala especial chamada NOC ou SOC, que é o Network Operation Center. E, além disso tudo, nós temos também toda a parte de rede em cabos UTP, em fibra óticas espelhados, o que vai facilitar muito toda a parte de instalação de novos equipamentos no interior da empresa. Bom, todas essas estruturas que não foram pequenas, que foram grandes, e que a gente está vendo durante essa série aqui, os engenheiros e técnicos da empresa apresentando as suas observações, é que uma coisa muito importante aconteceu em relação a planejamento. Todo esse serviço de migração de antigo data center, tá, CPDs, era meio um CPD, para uma estrutura moderna de data center, teve que ser feita de forma ininterrupta. Ou seja, a empresa não poderia parar as suas operações por causa dessa mudança. Ou seja, ela tinha que trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, essa mudança necessitou de um planejamento muito detalhado, porque nenhum dos sistemas poderiam ser parados. Devido aos sérios problemas de energia que o CPD antigo enfrentava, não era possível construir data center no mesmo espaço. Os transformadores antigos eram a óleo, o que mostra a precariedade da situação anterior. Era preciso construir os novos ambientes em um local diferenciado dentro do Prodeste. O moving dos equipamentos se deu de uma forma muito tranquila, porque houve um planejamento muito bem detalhado por um bom tempo e a execução rápida. Era o que nós precisávamos. O moving era, desde o início, uma grande preocupação para mim, como diretora técnica, porque eu sabia, e eu sempre conversei isso com a Asseco TI, que era a parte mais sensível de todo esse projeto.
porque é como construir um avião em pleno voo. Os equipamentos estão ligados e eles têm que ser desligados apenas no período que eles são absurdamente necessários para todo mundo. Então você tem, por exemplo, equipamentos aqui de gestão hospitalar, que fazem gestão de todo o encaminhamento de um paciente dentro dos hospitais. Esses equipamentos eles têm que ficar fora do ar o mínimo de tempo possível. Consideramos que foi um sucesso, porque a gente parou às 18 horas do dia 27 e aproximadamente às 15 horas do dia 28 já estávamos com todo o datacenter funcionando sem problema nenhum. Para garantir que a manutenção obedeça ao rigoroso padrão de qualidade da obra e que a certificação do ambiente seja mantida. Também foram contratados o treinamento para capacitar os funcionários e a documentação dos procedimentos para usar a nova tecnologia adotada. Como a próprio técnico da Prodeste comentou, o sistema de segurança em relação à saúde, por exemplo, não poderia parar todo o sistema de marcação de consulta. Com isso, aí o planejamento foi muito detalhado e muito especializado para isso não acontecesse. Tiveram que fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo para que fosse feita a migração sem problema nenhum. Uma outra coisa importante que nós vimos nessa estrutura de mudança que eles fizeram, além da infraestrutura, foi uma definição de como seria feito os serviços com as empresas que prestariam suporte a alguns pontos dela. A escolha de uma única empresa para fornecer todos os serviços foi muito interessante. Porque se você tem fornecedores diferentes para fazer determinado serviço, pode dar problema de cronograma de cada um em relação às atividades que são feitas. Como a empresa escolhida foi uma única empresa, eles tiveram ganho em cima disso aí. Ou seja, o planejamento foi feito através de um único procedimento e fez com que todo o processo de produção e migração fosse feita sem nenhum tipo de problema ocorrido durante todo o planejamento dela. Como vocês podem observar, é importante, entre tudo, se você vai fazer uma migração e adaptação do seu data center, que você faça o quê? Um bom planejamento. Então, planejamento para data center, para uma migração bem efetiva e sem problema, é o ideal. No bloco seguinte, nós vamos falar de um estudo de caso, de como foi feita a migração de um sistema de uma empresa e que esse impacto foi muito grande nas atividades dela. Voltaremos logo, logo.